Olá, comunidade selvagem. Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje vamos apresentar mais um fascículo da coleção Aventura Visual, dessa vez apresentando um ambiente de rios e lagos. Bem, rios e lagos geralmente caracterizam-se pela concentração de vida. Se você quer observar a natureza mais de perto, procure um rio, um lago, alguma fonte de água. Esse livro aqui ele é interessante para apresentar essa diversidade de vida presente nas margens e dentro das águas, mas aqui ele faz um retrospecto um pouco mais aprofundado sobre a fauna e a flora do hemisfério norte, com destaque para a região europeia e América do Norte. Eu espero que vocês gostem desse volume e vejo vocês na continuação do vídeo. Não deixe de dar o seu like e compartilhar o vídeo, ok? Vejo vocês na continuação do vídeo. Até lá! Muito bom, comunidade selvagem. Vamos continuar nosso vídeo apresentando o fascículo de rios e lagos. Como eu falei na introdução do vídeo, esse aqui é mais um volume voltado à flora e fauna da região norte do planeta, abarcando muitas regiões da Europa e América do Norte. O início da obra, ele começa fazendo um apanhado de como que o ambiente lacustre ele vai apresentando uma sucessão de animais, né, e plantas ao longo das estações. Então ele começa, né, pela estação do verão, onde os animais engordam, onde eles começam todo o seu ciclo reprodutivo. Aí no auge do verão é onde nós temos, né, a frutificação das plantas. Depois ele passa para a estação do outono, onde existe, né, uma calmaria em termos de atividade dos animais e plantas. Logo depois, a estação do inverno, onde geralmente as plantas elas ressecam. Ele faz também aqui um retrospecto, né, da fauna dos peixes de água doce, pegando mais os exemplares típicos dos lagos e rios da região europeia. Peixes caracterizados por uma coloração um pouco mais escura, não muito contrastada. Aí, a partir, né, dessa parte do fascículo, ele começa a traçar algumas características dos habitantes dos corpos de água. Então, ele começa pelas aves, né, a diversidade de fauna de aves, fala um pouquinho mais sobre as plantas, alguns mamíferos adaptados às regiões ribeirinhas, tais como castor, alontra, faz um pequeno retrospecto sobre os anfíbios. A região norte do planeta, ela é rica na fauna de salamandras, também muitas espécies de rãs e sapos. Há a presença de répteis. Aqui é interessante que, apesar de ele dar um destaque maior para a fauna europeia, existe aqui uma fotografia de uma sucuri, um réptil típico da fauna sul-americana. A diversidade de rios e lagos, na verdade, ela é muito grande. Esse livro aqui é mais uma introdução para mostrar a grande diversidade que existe de vida nessas regiões, mas a diversidade é muito grande. Por exemplo, quem já teve a oportunidade de observar rios e lagos aqui da América do Sul, vai ver que muitas vezes a fauna é bem mais diversa do que é apresentada aqui nesse volume. Outro ponto a favor dessa obra aqui é esse destaque que ele dá para a fauna, né, de moluscos presentes nas regiões lacustres. A América do Sul também apresenta uma grande diversidade de espécies de moluscos. Depois, o fascículo, ele fala sobre o comportamento, né, dos rios de acordo com a sua trajetória, desde a nascente até o seu encontro com o mar. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação desse fascículo. Ele é um apanhado sobre uma das regiões mais ricas em vida, que são os rios e lagos, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!